Meus amigos, minhas amigas, é uma alegria e também uma honra eu estar aqui nesse momento, podendo compartilhar, eu digo assim, um pouco da minha história, né? História como cidadão, como vereador e como presidente desta casa. Eu quero fazer um breve parênteses aqui para fazer um agradecimento pela oportunidade, agradecer Arthur Rodrigues, o rapaz responsável por esse trabalho, né? E dizer que isso, Arthur, isso é nos imortalizar para a história. Tá? Então, tu tem aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento pela oportunidade. Tá? Eu vou fazer uma breve apresentação de mim, né? Das pessoas que aí não me conhecem. Eu sou Walter de Borba Machado, nascido dia 24 de 4 de 1963, na cidade de Trindade do Sul, na época, distrito de Nonói. Então, minha documentação eu nasci lá, como é que se diz? Natural de Nonói. Filho de Doralice de Borba Machado. Eu levo o nome da minha mãe, pelo fato de eu ter crescido só com ela, né? E com os meus tios e com a minha avó, Dona Eufrásia Francisca de Borba. Sou casado com Giane Patrício, natural de Aratiba. Tenho 3 filhos, o Robson, o Renan Borba, que foi vereador, inclusive, nesta casa, né? E o Thaleson. Os 2 primeiros advogados, já trabalhando, né, exercendo a função deles, e o Thaleson, engenheiro ambiental, também exercendo a profissão. 3 noras, a Aline de Grandes, a Bruna de Toni e a Tânia Silveira. E tenho 2 netos até o momento, a Melissa e o Martim. Dessa galera toda que eu falei para vocês aí, eu, o Renan, o Thaleson, a Bruna e o Martim. O Martim tem 6 meses, tá? Mas ele já escolheu ser colorado. Os demais são gremistas. Então, nós estamos aí polarizados. Lá em casa está polarizado o esporte, mas faz parte, né? Então, feito aí essa breve apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa passagem aqui nessa casa, né? Como vereador, como presidente. E aí nós estamos aí com o nosso amigo Arthur, que vai conduzir essa conversa. Eu vou falar alguma coisa assim de como eu cheguei em Marau e como eu cheguei até essa casa legislativa, né? Eu cheguei em Marau em 1989, em abril de 89, técnico agrícola, né? Então eu vim para trabalhar na Perdigão, no frigorífico. Nós fomos contratados na época como para cargos de chefia, não era técnico de campo, né? Era na fábrica. A minha primeira casa foi o Hotel Grenal, para vocês terem uma ideia. A minha mudança, quando eu cheguei em Marau, eu sempre gosto de falar sobre isso, era um guarda-chuva e uma sacola com roupa. E eu sempre digo que a sacola era emprestada, mas o guarda-chuva era meu. O guarda-chuva era meu. Nós fomos trabalhar na Perdigão, não conhecia ninguém, uma cidade totalmente estranha para mim, né? E, para você ter uma ideia, já na primeira eleição de Marau, nós já fomos convidados a participar dessa eleição como candidato a vereador. Quem me levou para a política, para as pessoas entenderem, foi uma pessoa muito conhecida de Marau, né, que participou muito ativa da política nossa aqui, o Dr. Rui Carlos Gouveia. Nós nos encontramos na empresa, eu trabalhava no controle de qualidade na época, a gente fez uma amizade, né? E como eu já gostava de umas ideias do Brizola, eu tive a oportunidade e a alegria de estudar numa brizoleta, e o Rui também pensava parecido, foi ele que me convidou para a gente participar com o PDT, né? E foi dessa forma que a gente veio para a política. A experiência como vereador e como presidente foi gratificante, eu cresci muito com isso. Eu cheguei nessa cidade dessa forma que eu falei, e 12 anos depois, eu assumia como presidente dessa casa. E isso é importante se dizer,
que eu não tinha família aqui. Eu cheguei sozinho. Então a gente às vezes ia para um comício, né, pedir voto e tal, nas comunidades, e o pessoal, os colegas candidatos diziam: olha, meu pai nasceu aqui, minha mãe é dali. Tinha um afetivo ali, tinha amigos, tinha família, né? E a gente não tinha nada. Então a dificuldade era muito grande. Mas mesmo assim, nós chegamos na eleição de 2000, sendo o vereador mais votado da minha coligação e sendo o segundo mais votado num contexto geral. Foi, eu diria assim, uma das melhores fases que eu passei de conhecimento que eu tive, foi essa época aí. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos meus como presidente desta casa. Eu quero deixar bem claro aqui, em 2002, quando eu fui o presidente, eu não era o vereador mais preparado para ser presidente. Não, tinha vereadores muito mais preparados que eu. Mas eu fui o vereador que teve coragem de assumir. Porque os outros que seriam preparados não quiseram assumir. E sempre houve uma rezinga política, eu acho que até hoje tem, de que a maioria não entregaria o cargo de presidente da casa para a oposição. Então, ninguém quis. O porquê que não quiseram, eu não sei te dizer, para ninguém, eu não sei. Mas sobrou para mim, eu tive que assumir a bronca. A dificuldade que eu tinha era de não ter conhecimento para o cargo, né? E o grande desafio era fazer uma gestão compatível com os demais, né? Um município desenvolvido, uma cidade desenvolvida, ficaria feio para mim não ter um desempenho bom como presidente. O que eu fiz? Eu me cerquei de pessoas conhecedoras. O meu jurídico era o Dr. Gilmar Estelo, o chefe de gabinete Ivan Henrique Bernardi, um cara que já trabalhava na casa, conhecia. O assessor de bancada Loreno Rossolém, um dos fundadores do partido PDT, infelizmente já falecido. E nós tivemos um outro menino também que nos ajudou muito, Cassiano Toffolo, nos trabalhos, né? E contador, um dos melhores, não desprezando ninguém, Leandro Rigo. Com essa galera toda junto, né? Nós seguimos o nosso trabalho como presidente, cercado de conhecimento e com mão de ferro. Falo para vocês que não foi fácil. Os primeiros dias, os vereadores nos bombardeavam de perguntas, com a intuição de deixar a gente em maus lençóis, a verdade é essa, né? E eu respondia da seguinte forma: hoje eu tenho a resposta, te dou na hora, ou se eu não tenho, te trago na próxima sessão, mas com mão de ferro, mão de ferro. As primeiras sessões eu sofri, eu chegava em casa nervoso, às vezes não conseguia dormir, né? Mas questão de 2, 3 meses, eu tinha os Taura na mão, com respeito, sempre com maior respeito, mas quem mandava era eu, porque se eu tive que assumir a bronca, então eu que mando também. Teve uma sessão, eu não vou aqui fazer o nome de vereadores nem nada, mas teve uma sessão que não ia. 2 vereadores brigando, a gente via que aquilo ali era mais pessoal do que trabalho, né? Eu parei a sessão, chamei eles para uma reunião na minha sala e disse para eles o seguinte: a nossa reunião vai durar 2 minutos. Vocês não precisam falar, vou falar só eu. Nós vamos voltar para os trabalhos e se vocês continuarem atrapalhando, eu vou pedir para vocês saírem. E se vocês não saírem, eu chamo a polícia e mando vocês sair. E voltamos para a reunião, voltamos para os trabalhos. Foi a mesma coisa que jogar um balde de água no fogo. Se aquietamos, foi discutido aquilo que tinha que discutir, né? Mas a rezinga terminou. Então, no ano anterior ao meu mandato, o presidente Deconto começou uma reforma nessa casa. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um computador para todos. Absurdo. E coube a mim
terminar essa reforma no ano seguinte, né? Nós informatizamos toda a casa, colocamos um computador para cada sala, móveis nós trocamos todo, sistema de som, nós gastamos todo o nosso orçamento, Até teve um fato, que daí teve a Semana Italiana, a festa da Semana Italiana, e nós não tínhamos ter dinheiro para fazer a festa da Semana Italiana. E eu não podia deixar de fazer, era importante. Fomos na prefeitura, não recebemos grande ajuda, né? A gente foi buscar doações. E nós fizemos talvez uma das melhores festa italiana da Câmara aquele ano. Nós pedimos, para vocês terem uma ideia, um garrafão de vinho, os caras nos davam 3. Fizemos a festa do jeito que tinha que ser feita. E terminei o meu mandato nessa casa, assim, eu diria que, eu tenho até um documento aqui, eu diria que seria a cereja do bolo, né? Porque quando a gente trata de dinheiro público, a gente tem que ter o máximo de cuidado. E ainda é pouco. E aqui está esse documento aqui, onde o Tribunal de Contas aprovou sem nenhum apontamento as minhas contas. E olha, para vocês terem uma ideia, eu não sabia que o presidente da Câmara era auditado que nem o prefeito, para vocês verem como faltava informação. E eu quero dizer mais, para tudo na vida a gente tem que se preparar, né? Para política não precisa. Erro grosseiro dos partidos. Os partidos, quando precisam de um candidato, chamem o cara e preparem ele. Estude a lei orgânica, estude o regimento interno, o que pode e o que não pode para o vereador, para depois não passar vergonha, né? Ou não sofrer que nem eu sofri. Eu terminei o meu mandato com chave de ouro, mas, olha, eu sofri bastante com a galera. Era isso aí. Um pouquinho sobre os desafios, eu acho que eu até já falei no anterior aí, eu já falei um pouco disso. O que era? Era não errar. O meu desafio era não errar. Não fazer nada errado, até por falta de conhecimento, né? E então esse foi o grande desafio meu, começar a fazer uma gestão certinha, chegar lá na frente e poder dizer para as pessoas aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, que foi a melhor coisa, talvez, que tenha acontecido como presidente para mim, foi não ter tido nenhum apontamento. E olha, nós gastamos todo o orçamento da casa, todinho. Não devolvemos nada para o prefeito, para a prefeitura, e esse foi um grande desafio. Chegar no fim, bem. E foi o que nós conseguimos fazer. O momento político que nós vivíamos na época, ele era muito polarizado. Você fala muito hoje em polarização, né? Direita, esquerda e tal. Mas na época era partidário mesmo, né? Era um partido grande de um lado, um partido grande do outro, e os menores que se infiltravam ali, dependendo da coligação. PDT, por exemplo, era chamado de fiel da balança. Do lado que o PDT pendia, acabava ganhando. Existia uma rinha política muito forte, muito forte. Eram redutos da cidade, por exemplo, que eram de um determinado partido e tinham redutos de outro bairro que era de um outro partido. Era muito forte, era muito forte. Teve um fato que aconteceu comigo. Eu fui pedir voto num determinado bairro, num condomínio, e eu fui barrado. Eu tinha um amigo meu que morava num apartamento e eu fui barrado. Não me deixaram entrar. Eu ia simplesmente levar a minha propaganda para um amigo meu. Mas eu fui barrado porque aquele reduto era um reduto de um partido contrário, né? De uma oposição. Eu fui presidente como situação aqui. Nós tínhamos o prefeito era do nosso lado, era uma coligação, né? Mas existia uma rixa política muito forte, muito forte. Teve uma sessão para vocês terem uma ideia da situação, que a nossa pauta ela estava assim, enorme. E não ia, ela não mandava porque os vereadores não ajudavam. A situação queria trabalhar, a oposição meio que queria incomodar, temos que falar a verdade, né?
E não funcionava e não ia. Chegou lá pelas 10h30, 11h, um vereador pediu prorrogação de sessão até meia-noite. Eu botei em votação, 5 a favor, 5 contra, desempatei até meia-noite. Mas continuou a resinga, não ia, a pauta grande. E aí o vereador esse foi e pediu prorrogação, eu não lembro agora se foi até às 5 da manhã ou até às 3. Uma loucura. Totalmente fora do regimento. Nessa parte eu tenho que dizer que eu estava errado, né? Tem que admitir. Mas eu botei a votação assim mesmo. Botei a votação. 5 contra, 5 a favor e eu desempatei. Foi a sessão mais longa da história de Marau. Está nos arquivos da casa aí. Chegou lá pelas 2 e pouco da manhã, teve um vereador que disse para mim que ia sair, ia embora. Eu disse, o senhor pode ir, mas se o senhor for, o senhor vai ser tido como ausente, e eu não autorizo o seu pagamento. E o índio ficou até o final. Estava clareando o dia, os ônibus que levavam os funcionários da empresa Perdigão estavam passando e nós estávamos aqui. Liquidemos com a pauta. Fiquei 2 dias assinando papel depois, entende? Mas algumas coisas assim que, por causa da rivalidade política que existia, porque se não fosse isso, os trabalhos fluiriam, né, numa boa. Mas um segurava aqui, outro segurava ali, e começava uma discussão, e aquela discussão virava não mais sobre aquilo que realmente precisava ser, e virava uma discussão pessoal, e aí não ia. Então, nós tivemos esse fato também. Mas era uma rixa danada naquela época. Eu vou falar um pouquinho também aqui sobre a minha trajetória política depois da presidência, né? Depois de vereador aqui. Quando eu concorri em 2000 e ganhei, a gente passava nos bairros e a gente via as pessoas dizendo o seguinte: o vereador vem aqui e pede voto e se elege, não aparece mais. Eu procurei ser um vereador diferente. Procurei ser diferente. Eu visitei 14 bairros de Marau, casa por casa, fora de política, durante o meu período como vereador. Eu ia lá, tem uma agenda, inclusive, guardada como recordação disso aí, viu? Eu ia lá, me identificava com o cidadão, dizia quem eu era, o porquê que eu estava ali, o que eu podia ser útil, né? A gente fazia essa parte aí. Na sexta-feira, eu tinha 2 advogados que vinham na bancada do PDT atender quem precisasse de um atendimento jurídico, nós tínhamos. Doutora Alex Moraes, de Passo Fundo, e doutora Melissa Dalbello, que hoje é juíza na comarca de Passo Fundo. Essas pessoas nos ajudaram muito. Então, esse foi um trabalho que eu fiz como vereador. Na gestão seguinte, eu fiquei fora por 5 votos. Não me elegi por 5 votos. Então, isso trouxe para mim uma certeza de que vereador não precisa visitar bairros, não precisa visitar ninguém. O vereador precisa fazer a sua parte bem feita aqui, fiscalizar, criar projetos, atender o seu serviço, né? Mas visitar não precisa. Não precisa porque se fosse interessante visitas, eu teria me elegido. E faltou 5 votos para mim. E a gente sabe de que forma, às vezes, a política acontece, como é que os votos acontecem, né? A gente sabe disso. Eu gostaria de deixar assim bem claro aqui que eu nunca usei dinheiro em campanha. Nunca. Se o cara não quisesse votar em mim, não votava em mim. Procura outro. Nunca dei nada em troca de voto. Não era minha função fazer isso. E talvez, às vezes, a gente apanha porque às vezes o eleitor acaba fazendo uns votos meio danado aí, né? Enfim, foi isso. Não me elegi, fiquei fora. Mas não me arrependo de nada, porque 1000 vezes eu ficar fora do que eu estar eleito de forma ilegal. E também gostaria de dizer que o meu cargo político que eu assumi, que foi vereador, foi o único na minha vida. E foi no voto. Eu nunca precisei aqui
trocar secretarias para mim assumir um cargo. Vamos ajeitar a vida do Borba. Não. Eu tinha meu trabalho. Eu trabalhava fora daqui, não precisava disso aqui, entende? Então, tive um cargo público no voto. Tem pessoas que daqui a pouco teve 3, 4 mandatos aí, mas vamos ver quantos no voto realmente. Não sei se ganharam de mim, né? Eu não precisei trocar nenhum tipo de secretaria para ajustar a minha vida. Não, vamos ajeitar a vida do canal. Eu tinha meu trabalho, né? E depois a gente não teve mais êxito político e achamos que a nossa parte a gente já tinha feito bem e fomos tocar a vida particular, né? Sobre a minha rotina, né? Eu já estou meio velho, né? Estou com 60 anos, mas ainda faço 10 horas por dia de trabalho. Começo às 5 da manhã na minha lavanderia, tem uma lavanderia industrial, é uma empresa familiar, né? E temos alguns funcionários também, né? Mas eu estou lá, 5 da manhã até às 5 da tarde. Atendemos só empresas, né? E tem um sítiozinho aí fora que é meu passatempo no final de semana aí, né? Vou para lá cortar minha grama, cuidar das minhas árvores, né? É uma coisa que me ajuda bastante. E nos momentos de folga, quando a gente tem um tempinho, a gente mete uns modão de viola. Eu, Renan, o Thalisson é sanfoneiro também, né? Então a música faz parte da nossa família, a gente se diverte com isso. Não sou muito de viajar, não gosto disso. Não sou de praia, o pessoal gosta de ir final de ano para praia, eu não sou muito de viajar, fico em casa. Mas essa é a minha rotina, entende? E me sinto bem, graças a Deus tenho uma boa saúde, né? E consigo trabalhar e tocar meu barco. Bom, a questão do desenvolvimento de Marau, eu atribuo da minha forma de pensar, da seguinte maneira. Marau tem um DNA empreendedor, né? Veio muita gente de fora que ajudou bastante, muito mesmo, nesse desenvolvimento. Marau foi colonizado por imigrantes italianos, que é um povo assim muito trabalhador, né? Muito trabalhador. E também o que eu acredito que ajudou bastante foi as administrações públicas com responsabilidade. Você não vem colocar uma fábrica, um empreendimento teu no município que volta e meia está envolvido em escândalos, né? Marau, independente de partido, ao longo da história, teve os prefeitos que passaram por aqui contribuírem muito no desenvolvimento, até com credibilidade, né? E isso transformou uma agricultura de Marau forte, um comércio muito forte e indústria muito forte. Então foram esses detalhes, juntamos todos eles, que fizeram o município uma cidade do gabarito de Marau. Olha, o que eu gostaria de ver em Marau para o futuro é o seguinte: Marau continuando a crescer da forma que vem crescendo, porém é importante que esse progresso não nos custe, não nos traga um preço alto. Cresce, mas tem que crescer segurança, tem que crescer tudo junto, porque senão a gente pode ter um preço alto ali na frente. Gostaria muito de ver ainda em Marau um aeroporto. Eu acho que nossa cidade comportaria isso, né? E gostaria de ver, por que não, um clube, um time de futebol de campo na Série A do futebol gaúcho. É isso que eu gostaria de ver em Marau ainda.